Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez ainda é dia, né? Mas o vídeo será postado na parte da noite e eu acredito que grande parte dos irmãos também irão assistir na parte da noite. Então, boa noite a todos. Nós, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos o livro de Eclesiastes. No final da lição passada, eu disse que nós estudaríamos Eclesiastes 2, do 18 ao 26. Porém, meus irmãos, eu estava pulando. Na verdade, hoje nós estudaremos do 12 ao 17, Eclesiastes 2, do 12 ao 17. Na verdade, essa parte da lição, ela vai ser meio que uma continuação de Eclesiastes 1, segunda parte, que nós já publicamos aí, porque também ela trata a respeito da vaidade da sabedoria. É um complemento. Eu acredito que algumas coisas ou muitas coisas que nós falarmos aqui serão coisas que nós já comentamos antes, porém é muito válido a gente explanar o que está aqui para nós, o que foi escrito para nós aqui em Eclesiastes 2, do 12 ao 17. Amém? Então, meus irmãos, antes de começar também, a gente gostaria de aqui deixar, né, os nossos sentimentos, as nossas condolências às famílias que estão passando por situações complicadas por conta da pandemia que nós estamos enfrentando, também por conta das famílias que perderam seus entes queridos, as famílias que estão com algum enfermo, né, nos hospitais, e também as famílias que estão passando dificuldades financeiras por conta do isolamento social. Então fica aqui, né, as nossas condolências e que Deus esteja conosco, nos sustente, nos guie nesses momentos difíceis. Vamos orar para nós começarmos o nosso estudo. Eclesiastes 2, do versículo 12 ao versículo 17. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, porque em momentos difíceis, ó Pai, o Senhor está conosco. Em momentos, ó Pai, complicados, nós temos a certeza, ó Pai, em nossos corações, que é o Senhor, ó Pai, que nos sustenta, que é o Senhor, ó Pai, que conduz as nossas vidas. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que pode acontecer o que for, ó Pai, no mundo, mas que se o Senhor estiver conosco, ó Pai, nós estamos em paz. Nós temos a alegria no nosso coração, a leveza, ó Pai, de alma, ó Pai, de sabermos que o Senhor, ó Pai, é quem conduz, que o Senhor, ó Pai, é quem comanda e quem coordena as nossas vidas. Senhor, então, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, por este estudo, Senhor, que ele seja conduzido pelo Senhor, que nada aqui, ó Pai, seja falado por mim mesmo, ó Pai, mas que o Senhor, ó Pai, fale através de mim, conforme a tua santa e soberana vontade. Senhor, em ti nós colocamos as nossas esperanças e assim nós oramos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa parte de Eclesiastes é um complemento de Eclesiastes 1, do 12 até o 18, né? Nós vamos aqui enriquecer o nosso estudo, o nosso estudo que nós já ministramos de Eclesiastes 1, do 12 ao 18. Porém, vamos lá. Então, vamos ler Eclesiastes 2, versículo 12. Então, passei a refletir sobre a sabedoria e a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então, meus irmãos, aqui, nessa tradução minha, diz tolice e a falta de juízo, né? Então, passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. Em outras versões, na versão dos irmãos, ou em outras versões,
estará da seguinte forma: então passei a considerar a sabedoria loucura e a estultícia. Meus irmãos, os irmãos podem ler estultícia, porém, aqui eu já estou dando sentido do texto, do versículo e da palavra, certo? Os irmãos podem entender como tolice, né? E como tolice e falta de juízo. Amém? Então, mais uma vez, então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então aqui o autor está dizendo que passou a refletir sobre a sabedoria e a tolice, né? E ele, refletindo nisso, ele chegou também a uma pergunta retórica, né? A uma pergunta que ele já tinha a resposta. O que pode fazer o sucessor do rei? Ele vai dizer o mesmo que os outros já fizeram. Meus irmãos, uma reflexão que fica para nós, ou como ensinamento com base nesse versículo, o que aqui está explanando para nós é que mesmo que a gente faça algo que faz tempo que não é feito, né? Que mesmo que a gente faça algo que nos pareça ser novo, o que o autor está dizendo é que isso já foi feito, né? O que pode fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. O mesmo que os outros já fizeram. Então, meus irmãos, ele está querendo dizer que nós aqui, nós não somos únicos, nós não somos especiais demais a ponto de sermos eternamente lembrados, né? Mais para frente a gente vai chegar mais específico nesse ponto de sermos eternamente lembrados. Mas é que nós não somos únicos ou muito especiais, ou que a gente vai fazer diferente demais para ser lembrado, né? Que nós não somos tão importantes assim como nós podemos pensar ser. Importância dada pelas nossas obras, né? Pelo que a gente fez. Então, o que ele está querendo dizer é que nada que a gente pode fazer, que tudo que a gente fizer já foi feito. E está no mesmo, não é nada, não é uma novidade, né? A gente pode voltar lá em Eclesiastes 1 e ler Eclesiastes 1, né? 9 e 10 vai dizer o seguinte: o que foi feito é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Então, eu acredito que aqui o autor está falando no mesmo sentido, né? É que tudo o que foi feito, ou tudo que a gente faz, não é novidade, não há nada de novo, né? Já existiu em tempos passados. Então, meus irmãos, não, vamos dizer assim, não somos únicos, não somos um marco, né? É isso que ele está querendo dizer. Como eu gosto muito, né, de futebol, não é segredo para ninguém que me conhece, eu cheguei, assim, eu utilizei fiz uma analogia aqui para que os irmãos entendam melhor, mas eu acredito que todos já entenderam, mas nunca é ruim a gente explicar mais um pouco, né? No futebol, nós tivemos, vamos em ordem decrescente, nós tivemos Messi, Cristiano Ronaldo, né? Tá aí uma briga muito grande entre seus fãs, né? Messi, Cristiano Ronaldo. Nós tivemos, antes deles, Ronaldinho Gaúcho, R10, tivemos Ronaldo Fenômeno, R9.
Antes do Ronaldo Fenômeno, nós tivemos o Romário. Antes do Romário, nós tivemos o Pelé. Então, os irmãos vão entendendo que eles foram pessoas que ainda são lembradas, mas que nada do que eles fizeram foi novo. É verdade que cada um tem a sua particularidade, o seu modo, porque pessoas são diferentes. Então, cada um tem as suas especificidades. Porém, eles foram conhecidos pelo seu bom futebol, e todos esses apresentaram um bom futebol. Aí nós chegamos no Pelé, e as pessoas vão falar assim, mas Pelé foi o único. Só que é importante nós dizermos que há controvérsias. Tem pessoas que entendem que o Pelé não foi o melhor do mundo. Não vamos entrar nessa discussão porque não nos importa. O que nos importa é saber que nenhum desses aqui foi o único. Tudo que eles fizeram, outro já fez, né? Então, meus irmãos, as coisas que nós fazemos, elas não passam de vapor, né? Que somem com o tempo. Não passam, né? Nós estamos falando de vaidade, elas não passam de vapor, de uma ilusão, de uma coisa que some com o tempo, de uma ilusão da vida. A cada dia que passa, nossas obras desaparecerão como vapor, né? Desaparecerão como vapor. E meus irmãos, pensando melhor, né? Analisando melhor, mais a fundo, hoje, também contexto hoje, tem 20, 30, talvez 50 anos que algumas dessas coisas aconteceram. Nós estamos falando de futebol. Mas isso daqui a 100 anos, isso sumirá com o tempo, né? Talvez será lembrado quando for mencionado por algo específico, um arquivo, mas aqueles que virão depois deles, se isso não for mencionado, isso vai sumir com o tempo, vai sumir com o vento. E assim é tudo que a gente faz. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que não há ninguém tão importante ou que faça algo tão importante que nunca seja esquecido, né? Que tudo que a gente faz, outra pessoa já fez. Já no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. Meus irmãos, a sabedoria vai dizer que a sabedoria, ela é mais proveitosa, né? Ela é mais proveitosa do que a tolice, do que a falta de juízo. E de fato, meus irmãos, andar em sabedoria, ser sábio, é muito mais vantagem, né, do que ser tolo. E ele vai dizer o porquê, né? Por que andar em sabedoria? Por que a sabedoria é mais proveitosa, é mais vantajosa do que a tolice? Ele vai dizer aqui no 14 o seguinte: o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, eu entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Meus irmãos, o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Às vezes, nós nos envolvemos tanto com certas situações, nós estamos tão dentro de um contexto que a gente não tem os nossos olhos abertos, que a gente se entrega à tolice. Mas esse não é o foco, né? O foco é a gente entender o porquê. Por que a sabedoria é mais proveitosa? A sabedoria ela é mais proveitosa porque nós, em sabedoria, andaremos com os olhos abertos e não cegos na escuridão, perdidos, à mercê do que esteja acontecendo, né? Então, meus irmãos, outra analogia que eu separei para a gente entender isso aqui. Aí ele vai, antes da gente falar analogia, ele vai finalizar e vai dizer o seguinte: contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Ele vai dizer o seguinte, que mesmo que a sabedoria ela seja mais proveitosa, ela abra os nossos olhos
né, que nós enxergamos as coisas, mas que as mesmas coisas acontecem com quem tem a sabedoria, com quem não tem a sabedoria. Então, para isso, sim, agora eu fiz uma analogia, né? Eu gostaria que os irmãos imaginassem um salão de festas, né? Um salão de festas. E nesse salão de festas, vamos supor que tem uma pessoa que está lá no meio da pista, né? E fazendo, vamos dizer assim, todas aquelas atividades. E de repente aquela pessoa para e fala assim, não, peraí, deixa eu me afastar e deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E de repente essa pessoa se afasta, essa pessoa, né, começa a enxergar o que está acontecendo lá. Vamos supor que ela vá para uma parte superior e comece só a analisar, né? E de repente essa pessoa começa a entender as coisas. Ela começa a ver que tem pessoas ali se embebedando, ela começa a ver que tem pessoas ali brigando, que tem pessoas ali gastando todo o seu dinheiro, que tem pessoas ali que terão que trabalhar no outro dia cedo, estão ali até tarde. E talvez essa pessoa que está ali em cima seja uma pessoa sábia, porque, né, decidiu analisar tudo ali e entendeu, começou a entender essas coisas. E ela está ali, né, só analisando. E talvez não esteja fazendo nada disso, porque ela entendeu essas coisas. Então, meus irmãos, mesmo que essa pessoa agiu com sabedoria e tenha agido com sabedoria, eu quero que os irmãos imaginem o seguinte: vamos pensar que esse salão de festas ele pegou fogo e o teto dele caiu. Os irmãos vão entender que a mesma coisa que vai suceder para quem está ali no salão, na pista, vai suceder para outra pessoa que está lá analisando. Então, o mesmo que sucede, que vai suceder para os tolos, vai suceder para o sábio, né? Então, não vai, o fato de ele ter sido sábio não vai o isentar das coisas, vamos dizer assim, da vida mesmo. O que vai mudar é que ele vai levar a vida de uma forma diferente, vai entender as coisas de forma diferente. Então, independente de ser sábio ou tolo, as mesmas coisas sucederão a ambos. É essa a conclusão que ele chegou. E a única coisa que vai mudar é o seu modo de levar a vida e de entender as coisas, né? Nós estaremos sujeitos às mesmas coisas. Já no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: aí eu disse a mim mesmo, o que acontece ao tolo, acontece comigo também. De que adianta ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui, que apesar de a sabedoria ser melhor do que a tolice, porque isso pode mudar a nossa forma de levar a vida, de entender as coisas, apesar disso, ela, no final das contas, ela não tem tanto valor assim, porque as mesmas coisas vão acontecer a ambos, ao sábio e ao tolo, que os irmãos se recordem do salão de festas, né? É só um exemplo, né, para que os irmãos entendam melhor. Então, as mesmas coisas vão acontecer a ambos. Então, o que ele vai dizer é que essa sabedoria aqui, a sabedoria da vida, ela também é vaidade, ela também pode ser uma ilusão da vida, né? A gente pensar que isso é bom demais, é importante demais, que isso vai mudar muita coisa, né? Que não, que isso aí é como vapor, algo que some com o vento e com o tempo. Amém? Já no 16 vai dizer o seguinte: pois nem o sábio e nem o tolo serão lembrados para sempre, pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. O finalzinho aqui, o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Aqui nós podemos usar mais uma vez o nosso exemplo, né, do salão de festas. E ele vai dizer aqui que nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai
no esquecimento. Os irmãos vão lembrar também daquele exemplo do jogador de futebol, dos jogadores de futebol. Com o tempo, meus irmãos, tudo será esquecido. Todas as obras humanas serão esquecidas. Elas podem ser lembradas durante 30, 40, 50, 100 anos, mas com o tempo elas vão passar como vapor. Elas aparecem, elas somem, né? E para isso também nós vamos comparar lá com Eclesiastes 1, versículo 11. Eclesiastes 1, versículo 11. Vai dizer assim: já não há lembranças das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Como eu disse, ele está aqui complementando. Nessa parte aqui, ele está complementando do nosso primeiro estudo. Nós já lemos o 9 e o 10 do versículo 1 e agora o 11 do versículo 1. Então parece que ali ele deu um assunto, ele tratou do assunto, agora o autor ele vem reforçando essas ideias, esses ensinamentos para nós. Então aqui ele vai dizer que já não há lembranças das coisas que se foram e nem haverá, né? E nem haverá lembranças das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Geração vai, geração vem. Aqui nós usamos exemplos de nomes de ruas que são dadas, que são utilizadas pessoas importantes à época para colocar os nomes nas ruas, e de repente vem uma geração, vem outra geração e vê o nome da rua, mas não faz ideia quem foi essa pessoa, né? Então é isso, que a gente não se apegue a essas coisas, a reconhecimento, a pensar que o que a gente fez foi importante a ponto de ser inesquecível, que a gente foi único nessa história da humanidade, né? Já no 17, vai dizer o seguinte: assim procurei... Já no 17, do versículo 2, vai dizer o seguinte: por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Meus irmãos, quando ele diz aqui perdi o gosto pela vida, há vários entendimentos, mas o entendimento que eu tenho é que ele não perdeu o gosto de viver, né? Não é aquela tristeza, aquela coisa assim de a vida não me serve, eu não quero viver mais, eu quero morrer. Não é de vida e morte, mas sim que ele perdeu o gosto pelas coisas, pelos prazeres da vida. Perdeu o gosto pelas coisas que a vida o pode oferecer. Seria assim, inclusive a sabedoria de entendimento. Então ele vai dizer aqui que ele perdeu o gosto, né, meus irmãos, pelas coisas que a vida oferece. É o que eu entendo. Inclusive a sabedoria do entendimento. Por que que ele perdeu o gosto por essas coisas? Por conta de tudo isso que nós estamos falando, né? Por conta de tudo isso que nós temos explanado até agora, de Eclesiastes 1 até agora. É que as coisas que fazemos aqui, meus irmãos, no final das contas, são decepcionantes, né? As coisas que a gente faz aqui, no final das contas, elas nos decepcionam, e a gente entende que elas não têm o valor que a gente pensava ter, o valor que a gente empregava nelas, né? O valor que a gente dava nelas, que a gente dá nelas. Por isso, mais uma vez, meus irmãos, nós vamos encerrar esse estudo com o seguinte apelo: para que nós nos apeguemos ao que realmente importa, para que nós não coloquemos, né, para que nós não coloquemos nos prazeres, nas vaidades da vida, as expectativas que devem estar única e exclusivamente em Deus. Somente Ele pode nos trazer o que de fato é permanente para as nossas vidas, para os nossos corações e eterno para as nossas almas. No demais, meus irmãos, inclusive a sabedoria de entendimento, é vaidade, é passageiro,
é talvez até mesmo, talvez, fútil, a depender da coisa, mas o que é certeza é que são coisas passageiras, são coisas que não são permanentes, são coisas que não são eternas para as nossas almas, né? Então, mais uma vez eu reforço. Talvez eu ainda reforce isso em outros estudos, para que nós nos apeguemos ao que realmente importa, para que a gente não coloque nos prazeres da vida, nas vaidades da vida, o valor ou as expectativas que pertencem somente a Deus, que nós coloquemos única e exclusivamente em Deus. Então, esse é o nosso estudo de hoje, que mais uma vez isso fique nos nossos corações, que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, de modo que se a gente entender essas coisas, meus irmãos, Eclesiastes é um livro muito rico, que isso pode mudar através do Espírito Santo nas nossas vidas, isso pode mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de entender o mundo, a nossa forma de viver. Mas isso eu reforço somente através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo e Deus, ele usa a sua palavra para nos transformar. E essa é a palavra de Deus. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. É o nosso estudo do livro de Eclesiastes. Fiquem todos com Deus e tenha um ótimo fim, né? Finalzinho da semana aí, porque já estamos na quinta-feira, né? Então, convido a todos também para que assistam no domingo. Vamos ter pela manhã e pela noite novas mensagens. Os irmãos fiquem com Deus e tenham uma boa noite.